O que é esse paradoxo, né? Primeiro de tudo, nós precisamos entender que esse paradoxo, ele está ligado em estudar muito. Estudar muito, só que estudar de forma intelectualizada. Olha, sem sombra de dúvidas, muitos de vocês são extremamente inteligentes. Aprendem coisas como matemática, história, biologia, não é? Aprendem filosofia, aprendem medicina, aprendem física e tantas outras coisas que conseguem encaixar no cérebro de vocês. Mas vocês acabam se permitindo a usar as mesmas estratégias que vocês fizeram em processos anteriores. Falo em relação a processos de aprendizado que vocês tiveram ao longo da vida de vocês, seja na escola, na faculdade, na universidade, enfim, qualquer local, de forma intelectualizada. Então o que é que acontece? Você ensinou o cérebro a pensar demais, né? Pensar em demasia, para se você assim desejar. É um erro porque falar inglês não necessita desse pensar demais. Falar inglês deve ser simples, não precisa ter foco extremo. E esse paradoxo que você vai perceber está ligado diretamente ao estudar muito. Vou colocar aqui, estudar muito versus pouco treino. Olha só, versus pouco treino, né? Pouco treino sem eficiência. Mas estou há muito tempo, eu assisto meus vídeos no YouTube, assisto Netflix, assisto vídeos, ouço música, e eu nem posso achar que é pouco treino porque eu estou me doando ali. Mas você não sabe o que está acontecendo dentro do seu cérebro. Você só sabe o que você está conscientemente fazendo porque você acha que estudar muito e depois ir lá para aquele treino, mesmo de forma singular, você acha que vai funcionar, mas não vai funcionar. Então o paradoxo é esse aqui: estudar muito de forma intelectual, achando que vai conseguir falar inglês e ainda utilizando pouco treino, e pouco treino eficiente, tá certo? Não pode acontecer. Quando a gente coloca, né, nessa ideia, nesse modelo padrão, a gente precisa entender o seguinte: que tipos de paradoxo existem? Muitas vezes, esses tipos de paradoxo estão te perseguindo ao longo do tempo, ao longo da sua jornada de aprendizado. O que é que eu posso dizer como jornada de aprendizado? Se você está aqui nesse vídeo, assistindo exatamente essa aula e percebe mentalmente que você está há mais de 10 anos tentando aprender, e isso já falei em alguns outros momentos, né? Aprender inglês 10, 15, 20 anos, e você está utilizando os mesmos recursos para aprender, é sinal de que alguma coisa não vai bem. É sinal de que não é só a condição intelectual de aprendizado, como nós citamos anteriormente, mas existe um porquê por trás, tá certo? E exatamente esses dois paradoxos, tá aqui os tipos, eu vou já mostrar para vocês, que faz com que você não fale, né? Assim, o mínimo, né? Feel, olha só, nós temos feel, nós temos little, usado para várias coisas, só que você está preocupado: quando que eu uso little? Quando que eu uso feel? Ou quando que eu uso very? Quando que eu uso much, many, a lot? Então o que é que acontece? Você intelectualmente não se permite a usar o quê? A fala natural. Eu estou colocando essas siglas em português mesmo porque a nossa aula é de instrução. É para que você entenda o que é por trás desse pensamento, tá bom? Então, fala natural. A fala natural não precisa excessivamente utilizar comando intelectual do qual você ornamentou, não é? Ali você floriu, regou ao longo de todos esses anos, tá certo? Então vamos lá. Quais são os tipos de paradoxos que vão existir? Primeiro, saber regras, né, de inglês, saber regras de inglês, mas vocabulários com traduções excessivas. Olha só, vocabulários com traduções excessivas.
Não basta o pouco treino eficiente. Agora tem vocabulário com traduções excessivas. Isso muito como instrumento nas minhas aulas. E eu pergunto, tem um aluno que é muito inteligente e aí ele vai dizer o seguinte: bom, eu escolhi esse texto porque gostei desse texto, porque as palavras desse texto são palavras difíceis e eu me sinto bem aprendendo palavras difíceis. Ok, até aí nada de estranho. Agora, quando eu faço a pergunta, com quem você vai falar sobre o assunto desse texto? Com quem você vai treinar? Primeiro de tudo, você trabalha com essa área? Não. Você tem um conhecimento prévio nessas informações, mesmo em português? Não. E por que você escolheu esse texto, meu filho? Ah, não, porque eu achei interessante, professor, é uma coisa legal, e isso acabou tirando, né? Me tirando ali do que eu estava fazendo, e por curiosidade eu fui fazer. Falei, olha, não faça isso. Vamos começar a utilizar as nossas energias corretas para atividades corretas. Se eu não uso a minha energia correta para aquilo que vai definir o meu propósito como falante, eu não vou aprender inglês. Eu vou seguramente traduzir, escreve aí, traduzir frases aleatórias. Eu vou escrever aqui, você vai, olha só, traduzir frases aleatórias. E acima disso, você tende ao quê? A ficar memorizando frases aleatórias. Não dá, definitivamente não dá. E esse é um dos paradoxos que consomem, né, grande parte do dia a dia de vocês. Vocês até gostam do inglês, né? Estão ali. Muitos de vocês sentem que vão falar, e vão falar mesmo, porque eu acredito em vocês, mas você também precisa fazer o contrário do que o método tradicional está indicando para você. Porque se você ficar nessa, mas eu preciso de mais conjugações, preciso de mais verbos, preciso de mais vocabulário, meu vocabulário é pouco, eu não consigo falar. Sabe quando que você vai falar? Nunca. Então esquece essa coisa de querer, eu quero o máximo para atingir o mínimo. Vai ser mais ou menos isso, o máximo para atingir o mínimo. Sendo que tem pessoas que fazem o mínimo e estão falando o máximo e vocês estão aí ainda achando que conjugações, regras, vocabulário aqui, né, tentar memorizar frases aleatórias para gerar um resultado. Não dá certo. Você não precisa fazer isso. Você não precisa. Eu vou passar mais na história falando nãos para você, tá? A fim de fazer com que você ressignifique o seu processo, né, comportamental. Tem muito a ver também com o comportamento. Então vamos lá. Além disso, nós temos opa, deixa eu voltar para cá. Nós temos algo que está assim. Eu vou dizer, além dessas instruções aqui, tem algo que mexe com a psique de vocês, que é isso aqui, ó. Vou até escrever muito bem. Mito da fluência, né? Mito da fluência. Todo mundo quer ser fluente. Eu estou estudando para atingir a minha fluência máxima. Eu vou ser um grande fluente quando eu atingir X vocabulários, quando eu conseguir falar simultaneamente, e vou conseguir falar isso de forma categórica. Agora, o que acontece de estranho se você acredita fielmente nessa consideração do mito da fluência, ok? Bom, as pesquisas mostram resultados que são ali da análise humana, principalmente nas pesquisas sobre a aquisição de uma segunda língua. E muitas dessas pesquisas mostram que essa questão da busca, né, da fluência, eu quero me sentir o todo-poderoso no inglês, não significa, olha só, não significa uma perfeição absoluta. Porque falar de fluência, falar da fluência, da etimologia da palavra fluência, te coloca também no game do jogo. Se eu perguntar para você, é fluente em português. Eu lembro muito bem, contando histórias, sala de aulas, contando histórias nas minhas aulas one-to-one, aí ao longo
a minha experiência como professor, que Rui Barbosa, muito sábio nas suas palavras, uma vez ele falou assim, né? Primeiro, ele falava vários idiomas, mas ele sempre falava, né, eu acredito que eu li isso em algum local, não me recordo agora, foi revista, livro, internet, pesquisando, mas isso tem mais de 20 anos isso está comigo. E ele dizia assim, que para você ser fluente no segundo idioma, você precisa ser fluente no seu. E as coisas, olha só, ele falou isso há muitos anos atrás. Então pensa bem comigo. Será se você é de fato fluente na nossa língua, primeiramente falando, para depois assumir a postura de fluente na segunda? Pensa bem comigo. Isso é para você refletir. Você reflete primeiro. Para você tirar de você esse exagero perfeccionista, que eu sei que muitos de vocês buscam essa ilusão perfeccionista para aprender aqui e acolá, com métodos, com buscas intensas na internet de madrugada, querendo encontrar o santo grau do inglês. Eu vou encontrar o santo grau e vou me tornar o Master of English, né? O mestre de inglês, e vou falar around the world. Não é assim que a coisa acontece. Então, tira essa questão do mito da fluência, de achar que você vai precisar dessas 5.000 palavras para se tornar fluente. Primeiro faz um exame de consciência se você é fluente no português. Aí depois você pode pensar direitinho sobre o inglês, tá certo? Uma outra coisa que está diretamente ligada ao mito da fluência é muitos de vocês colocar isso como alvo psicológico inalcançável. E quando você faz isso, quando você se coloca essa ideia como alvo psicológico assim, inalcançável, vai ser inalcançável. Você não vai sair das frases aleatórias, né? Não vai sair do livro está em cima da mesa, né? Do The book is on the table. Aí você não vai sair daí, você vai achar que eu vou pegar essa construção e elaborar 300 construções iguais e vou sair repetindo aleatoriamente, sem algo que está ligado a você. Bora começar hoje a tirar isso aqui como algo prioritário, que isso aqui não é interessante, tá bom? Muito bem, continuando a nossa aula, qual é o maior benefício de evitar a tradução simultânea, já que nós estamos colocando aqui, não é, sobre esse campo de estrutura. Quando a gente evita a tradução simultânea, nós estamos evitando repetir erros que nós estamos cometendo dentro do processo de aprendizado. Número 1, quando você evita a tradução simultânea, você permite que o seu cérebro comece a automatizar as palavras de forma natural. Como assim, professor? Automatizar de forma natural. Pensa comigo, você tem números, cores, dias da semana, verbos, comidas, várias outras coisas. Se você quer elaborar isso para falar, você não pode sistematicamente ficar pensando numa tradução. O que é que você tem que pensar? Na ideia. Repete comigo. Eu tenho que pensar na ideia para começar a falar. Não pensar na tradução. Ah, mas a ideia, filosoficamente, é um campo de linguagem, você pensa antes de falar. Não vamos discutir filosofia aqui. Nós estamos entrando nesse passo para que você descubra como sair da sua condição de não falante e ir para falante. Então, segue direitinho o que eu estou falando que vai dar certo.